Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares aos episódios para o Instagram. Todos os relatórios aqui do time do Research da área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. E a edição desse podcast em vídeo fica disponível também no YouTube, então fica o convite aí para as diferentes plataformas. Hoje aqui a gente repercute os principais destaques da 16ª edição da Commodities Conference do Itaú BBA. A ideia é falar um pouquinho sobre os segmentos de mineração e siderurgia, papel e celulose, óleo e gás. A gente vai falar um pouco, além das perspectivas para esses segmentos, comentar como o cenário macro afeta os setores que a gente comentou. E também a gente vai tentar mapear onde estão as melhores oportunidades, olhando aí o universo de ações de empresas listadas na Bolsa. Então, para ajudar a gente nesse bate-papo e contar um pouco do evento, a gente conta com as participações do Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose do Itaú BBA, e da Monique Greco, que é analista dos setores de óleo e gás aqui no Research do Itaú BBA. Monique, Sasson, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, obrigada pelo convite, Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Sempre um prazer estar com você. Obrigado, pessoal. Bom, finalizando o terceiro dia aqui, imagino que vocês estejam cansados, mas vai ser legal trazer um pouco dos destaques. E eu queria começar pegando um pouco de contexto macro, né? Eu queria entender como o cenário externo, principalmente se a gente olhar desaceleração global, principalmente China, com uma estrutura de crescimento aí diferente, num ritmo mais lento, afetam as commodities de uma forma geral, para a gente começar esse papo. Legal, Marcelo. Acho que eu posso começar aqui do nosso lado. Realmente a China sendo responsável aí por 75%, por exemplo, da demanda global por minério de ferro, 50% da demanda global por cobre, é sempre a primeira coisa que o pessoal tenta entender, né, em termos de oferta e demanda, em termos de projeção de preços de commodities. E a gente tem visto nos últimos anos uma migração do crescimento chinês, de repente saindo um pouco daquele modelo mais focado em real estate, né, em properties, em infraestrutura, e indo um pouco mais para manufatura, para serviços, para consumo. E isso traz um impacto relevante para a demanda de alguns tipos de commodities e que não necessariamente é negativo, talvez seja mais negativo para minério de ferro, por exemplo. A gente lembra muito desse por conta da Vale, da importância que a Vale tem no índice brasileiro, mas demanda por algumas outras commodities, na verdade, tende a se acelerar, né? Até tendo em vista a transição energética, a eletrificação e outros temas que vêm ganhando um pouquinho mais de relevância. Isso posto, Marcelo, eu acho que um mundo que cresce menos, e aí eu coloco a China, coloco as preocupações com eventuais recessões ao redor do mundo, você mencionou Estados Unidos, por exemplo, um mundo que cresce menos não é um mundo em que as commodities, hard commodities, né, como a gente chama minério de ferro, por exemplo, tendem a ir bem. Claro, uma dinâmica completamente diferente das commodities agrícolas, né? Aqui a gente não fala de soja, de trigo, milho, etc. Mas um mundo que cresce menos não é um mundo tão bom para as commodities. Então, eu acho que a gente tem que... parte do nosso trabalho aqui é realmente o de tentar identificar quais as commodities vão ser as ganhadoras e perdedoras num novo modelo de crescimento econômico chinês. Se eu puder complementar com um olhar para óleo e combustíveis fósseis, né? Esse mundo que cresce menos traz uma preocupação do lado da demanda relevante para petróleo, que é combinada hoje com uma existência de uma sobrecapacidade de produção de óleo no mundo, né, nas mãos da OPEC, os Estados Unidos muito forte com o crescimento de produção no shale. E a gente tem também um efeito de transição energética que começa a se mostrar visível já em grandes números, né? Teve um dado interessante da EIA, da Agência de Energia norte-americana, agora no fim da driving season, no hemisfério norte, constatando que o número de milhas viajadas, né, durante essas férias aí de verão no hemisfério norte se recuperou para patamares pré-pandêmicos, no entanto, o consumo de combustível não, né?
que é um indicativo desse ganho de eficiência ou reposição de motores movidos a combustíveis fósseis por motores elétricos e que usam outras fontes de energia. E a gente tem também, além da preocupação, né, com o preço de óleo, que se refletiu aí ao longo das últimas semanas, esse fim da driving season que eu acabei de comentar também tem tido uma pressão muito forte sobre os crack spreads, que é o que a gente chama de margem de refino, que é a diferença entre o preço do diesel e da gasolina em relação ao petróleo no mundo, né? A gente viu uma contração muito forte quando a gente percebeu ali com o fim da driving season uma volta muito grande, muito abrupta da demanda por esses combustíveis. Isso se refletiu também numa pressão sobre os cracks, além da pressão do petróleo, né? Perfeito. E se a gente pudesse resumir o que vocês mais ouviram de dúvidas dos investidores aqui presentes, quais foram os temas mais levantados por eles? Então vamos lá, acho que do lado das empresas de mineração e siderurgia, Marcelo, as preocupações óbvias que a gente até tocou um pouco aqui com relação à China. A gente viu um minério de ferro começando o ano em patamares ao redor de $140 por tonelada e hoje, ou nessa semana, tocando aí níveis mais próximos a $90. Então, acho que essas dinâmicas de oferta e demanda global, aquecimento ou desaquecimento de algumas economias é um ponto sempre importante. Especificamente para siderúrgicas, o momento no Brasil tem sido, ou foi no primeiro semestre, um pouco mais desafiador. A gente está falando de uma pressão na parte de custos, né, matérias-primas como minério de ferro, carvão em patamares elevados, alguma dificuldade com repasse de preços e esse cenário acabou se traduzindo em margens mais apertadas, né, níveis de rentabilidade menores para as empresas da nossa cobertura. Aparentemente a gente está chegando num nível um pouquinho mais próximo a uma estabilidade ou de repente os mais otimistas diriam até algum ponto de inflexão no Brasil. Então a gente começou a ver um pequeno repasse de preços na siderurgia, volumes no mercado doméstico bastante sólidos, na verdade. Hoje o Instituto Brasileiro de Aço soltou os números para agosto com níveis de demanda bastante saudáveis no Brasil, em que pese a importação com produto importado, que vem incomodando aqui a competição no mercado local, mas é um cenário que não é tão ruim quanto alguns esperariam para esse segundo semestre. Do lado de papel e celulose, Marcelo, a gente está de repente na metade ou se aproximando talvez no quarto final do que a gente acha que é um ciclo de queda de preços, né? A gente viu a celulose subindo mais do que a gente esperava, ou do que o mercado esperava no primeiro semestre. Um ajuste começou a acontecer e a gente acha que a gente está perto ali do ponto de estabilidade. Não acho que tenha espaço para aumento de preço no longo prazo, mas talvez ter um pouco mais de clareza ou de visibilidade com relação ao nível no qual a gente vai ver a celulose se estabilizando, talvez seja suficiente para os investidores se animarem um pouco mais com os papéis, com as ações do setor. Então, resumidamente, diria que condições de oferta e demanda e os principais drivers de demanda tanto no mercado local quanto exportações e importações foram os temas principais. E talvez eu saia dessa conferência com a sensação de que um consenso um pouco maior está se formando ao redor de que não teremos, num mundo que cresce menos, um momento super positivo para as commodities que eu cubro, mas talvez não seja tão negativo quanto os últimos meses ou os últimos trimestres foram. Talvez um cenário mais de estabilidade, e aí caso a caso tem as questões específicas de cada empresa, passando por momentos diferentes de investimento, de rentabilidade, de reformas de equipamentos importantes, e aí sim alguma diferenciação entre o momento do ciclo de cada uma. Aqui do lado de óleo, eu acho que os investidores chegaram nessa conferência talvez ainda digerindo a dinâmica de preço de óleo nas últimas 3-4 semanas, né? A gente estava no final de agosto com óleo mais perto de 80, agora a gente está com óleo mais perto de 70. Então, nesse contexto, a gente percebe os investidores já não tão
talvez empolgadíssimos com as histórias que têm uma exposição mais clara a óleo, né? Então deixa de ser uma coisa mais, um otimismo mais generalizado em relação a essas histórias, mas ainda existem histórias que são muito interessantes mesmo nesse contexto de preço. Então o que eu percebi aqui nas conversas, por exemplo, com as produtoras independentes, foi uma tentativa do investidor ganhar uma visibilidade na perspectiva de crescimento de produção dessas companhias, quais são os triggers de curto prazo, quais são as oportunidades de consolidação, de M&A. Eu interpreto um pouco isso como, putz, tá bom, o óleo não está no lugar que eu queria que ele tivesse, mas deixa eu entender o que vem, né, de trigger positivo nessas histórias, independente disso. Então, as conversas foram muito focadas nessas perspectivas de crescimento e possibilidades de crescimento também inorgânicas, né? E aí, eu acho que, olhando para a Petrobras, que eu acho que vale destacar aqui uma história que tem uma dinâmica um pouco diferente das produtoras independentes, os principais temas discutidos giraram muito em torno de alocação de capital, do próximo plano de investimentos da companhia, que vai ser divulgado em novembro, questões de governança, né, que são sempre os temas muito abordados ali em Petrobras. E na outra ponta, acho que no final da cadeia aí, né, olhando para as distribuidoras de combustível, a gente vê um interesse muito grande do investidor em entender essa dinâmica competitiva para o futuro próximo, já que é um setor que tem uma exposição indireta a essa dinâmica de preços toda que a gente acabou de conversar, né? É um business de margem. E então os principais tópicos foram sobre a dinâmica competitiva nos próximos meses, no próximo semestre, que pode impactar ou gerar uma contração ou expansão dessas margens. E também uma conversa super interessante que aconteceu em todas as reuniões que a gente teve aqui, sobre o combate à irregularidade nesse setor, que é um tema que esse ano ganhou muita força, e a gente percebeu um interesse muito grande do lado dos investidores em entenderem quais são as ações que estão sendo implementadas e o que a gente pode esperar de mudança estrutural nesse setor vindo desse combate à irregularidade. Perfeito. Voltando a falar do teu lado, Sasson, a gente falou bastante sobre desaceleração na China, mas eu queria tentar ir um pouco além da parte quantitativa, quando a gente olha para a PIB, mas falando um pouco de mudança estrutural, né? Quando a gente olha a mudança do modelo, saindo dessa coisa mais intensiva de properties, indo para uma economia de serviços e consumo, e também olhando no paralelo as questões de transição energética, como essas tendências mais estruturais afetam as companhias da tua cobertura mais no médio até longo prazo. Perfeito, Marcelo. Acho que essa é uma discussão super interessante, porque às vezes eu tenho a sensação que a gente acaba discutindo, né, o próximo trimestre, ou os próximos 12 meses e esquece que as empresas estão aí para operar de forma perene, contínua, né, que é quase que um dever fiduciário da gestão das empresas pensar em como a empresa estará posicionada daqui a 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Né? E especificamente com commodities, eu acho que a gente vê essa evolução de forma muito clara. Né? A China, que representa hoje 55% da produção de aço global, 20 anos atrás era um país, já era um pouco maior que os outros, mas não se destacava. Né? Então, realmente, a gente vê hoje, por exemplo, projeções que mostram que a China atingiu o pico de produção de aço, deve cair nos próximos anos, e o pessoal se pergunta, poxa, quem é a próxima China para as commodities? A Índia tem condições de compensar parte dessa queda de demanda por matérias-primas que a gente deve ver na China? Então, acho que essas são discussões super pertinentes. Agora, voltando especificamente para a sua pergunta, eu acho que a mudança do modelo de crescimento chinês, ficando um pouquinho mais concentrado em consumo, em serviços, talvez beneficie algumas commodities, como, por exemplo, papel e celulose. Né? Essa é uma
papel celulose são commodities, né? Não se engane, mas são commodities, de repente, mais associadas à nova economia do que a minério de ferro, que talvez esteja mais associado à construção, à infraestrutura, etc. Por exemplo, os principais drivers de crescimento de demanda global de celulose nos próximos anos são substituição de plástico de uso único, aumento de vendas online, necessidades de embalagens, né, embalagens de papel, caixas de papelão e coisas do tipo, em que pese que parte desses produtos são feitos com fibra reciclada, o aumento de penetração de tissue, né, ou de papéis de fins sanitários, papel higiênico, lenços umedecidos, lencinhos na Ásia, né, que ainda tem uma penetração muito baixa. Então, por exemplo, 50% da demanda de celulose de fibra curta, que é o produto principal da Suzano e que representa a maior parte das vendas de celulose da Klabin também, vai para esses setores de papéis para tissue, né, para papéis fins sanitários. E aí isso inclui desde papel higiênico a absorventes, a fraldas e a tudo que envolve esse setor. Então eu acho, por exemplo, que nessa transição de economia, papel e celulose me parece serem commodities mais bem posicionadas, exato, do que minério de ferro. Aí entram outros temas, eletrificação, veículos elétricos, né, bateria de veículos elétricos, aí você vê o interesse por commodities como cobre, como lítio surgindo, né, ou aumentando, alumínio, que é um material leve, infinitamente reciclável, então eu acho que talvez você tenha um aumento de interesse por algumas commodities que são hoje menos relevantes do ponto de vista de empresas abertas e listadas na bolsa, produtoras dessas commodities. Então acho que é um momento super interessante de mudanças nas dinâmicas de crescimento da China e de poder global de fato, né? De repente essa disputa por poder e aumento de renda per capita e aumento ou desenvolvimento das economias tem um papel fundamental em quais vão ser as commodities mais demandadas no futuro. Perfeito. E Monique, a gente falou bastante sobre o atual patamar de preço de petróleo e eu queria tentar traduzir um pouco isso nas companhias, né? E acrescentando também a questão do câmbio, que é super importante. Então, como o atual nível de preço de petróleo e esse patamar de câmbio que a gente tem visto impacta nos resultados das companhias ou no balanço das companhias? Sim. Essa pergunta é super interessante porque impacta de forma diferente as companhias da nossa cobertura, né? A gente viveu aí boa parte desse ano, na verdade dos últimos 2 anos, com uma combinação muito boa para as companhias exportadoras, que é preço de petróleo alto e um câmbio depreciado, né? E agora, apesar da gente ainda ter um patamar de câmbio elevado, a queda do petróleo afeta diretamente o potencial de receita de exportação dessas companhias, né? E aí, vale um parênteses aqui, a gente está falando aqui das companhias produtoras independentes e da própria Petrobras também, que tem uma parcela de exportação relevante da sua produção, que tem patamares de custos de operação, né, cash cost, que a gente chama, muito baixos, muito mais baixos do que os patamares de preço de petróleo que a gente está vendo agora. Mas reduz a atratividade um pouco dessas teses no sentido de trazer uma preocupação ali com a receita de fato, com o top line da companhia, né? No caso da Petrobras, eu acho que tem um aspecto interessante, que é uma coisa que a gente volta e meia discute com os investidores, que é quando o petróleo está ali entre 70 e 80, girando em torno dessa faixa, acontece o que muitos investidores chamam de sweet spot para a Petrobras, né? Que é aquela coisa a companhia ainda gera muito caixa, né? Porque tem um cash cost para extração, produção e venda desse petróleo muito baixo, então ela ainda gera muito caixa mesmo com o petróleo ali perto de 70, só que por outro lado, quando a gente olha para o segmento de downstream da companhia, né, o segmento de refino e comercialização, os preços mais baixos de petróleo e de combustíveis, né? Lembra que eu comentei do crack spread, isso impacta aqui também, essa combinação de petróleo mais baixo com crack spread mais baixo,
tira um pouco a pressão sobre a Petrobras para ela ajustar o preço de diesel e gasolina no mercado doméstico, que a gente sabe que é historicamente um grande tema na tese da Petrobras, né? Então, essa coisa do sweet spot é um elemento interessante que surge quando a gente discute Petrobras nesses patamares de preço. E aí, na outra ponta, quando a gente olha para distribuidoras, e foi um assunto super comentado aqui na conferência, quando a gente olha essa tendência de queda de preço de combustível no mercado internacional e a manutenção dos preços da Petrobras nos mesmos patamares, que é o que a gente está vendo nas últimas poucas semanas, isso começa a trazer uma discussão sobre a janela de oportunidade de importação que se abre no Brasil, e aí isso traz uma preocupação dos investidores sobre o risco, a dinâmica competitiva para as grandes distribuidoras, né? Então, vai entrar mais importação, vai roubar a market share das distribuidoras, isso pode ser um problema. E também tem um efeito pontual ali de perda de estoque, que é um elemento que afeta muito ali a dinâmica de resultado trimestral das distribuidoras. Então, afeta de forma muito distinta as diferentes empresas da cadeia e foi um tema bastante discutido aqui durante as reuniões. Legal. Sasson, a gente falou quase o episódio todo agora de uma dinâmica muito envolvendo o cenário externo, mas eu queria tentar trazer um pouco essa discussão de commodities ao cenário doméstico, né? É comum a gente pensar em commodities num play mais de exportação, mas se a gente olhar demanda doméstica, cenário Brasil, quais seriam os segmentos ou até empresas mais expostas a essa dinâmica doméstica? Legal, Marcelo. De fato, algumas commodities específicas, a gente acaba falando muito pouco do mercado doméstico, é o caso da celulose, né? A Suzano, por exemplo, exporta 90% da celulose que produz e os 10% que vende no mercado doméstico ainda seguem um benchmark de preços externos. Então, no fim das contas, o preço que importa é o preço lá de fora mesmo. Isso não é verdade para a parte de papel, e aí a Klabin é uma empresa mais exposta, hoje cerca de 60% do EBITDA da Klabin vem do negócio de papel, 40% de celulose. Desses 60% de papel, a maior parte é vendida no Brasil, tem uma parte dos volumes que são exportados, mas o Brasil representa a maior parte desse resultado. Então, a Klabin, no setor de papel e celulose, é a empresa mais exposta ao ambiente interno. E nas siderúrgicas, boa parte do resultado com siderurgia de fato é feito no Brasil. Então, se a gente pegar uma CSN, por exemplo, 50% do EBITDA, na verdade, vem do negócio de mineração e aí é mais exportação. Mas a empresa tem um negócio de siderurgia que é super relevante no Brasil, tem negócio de cimento, que é Brasil, tem negócio de energia, que é Brasil, então tem uma exposição razoável. A Gerdau tem mais ou menos metade do EBITDA no Brasil, metade do EBITDA vindo dos Estados Unidos, então talvez seja uma empresa mais diversificada geograficamente, uma empresa mais meio a meio, e a Uzi Minas, talvez dentre as siderúrgicas, seja aquela que mais tem exposição ao mercado doméstico, aí cerca de 85% do EBITDA, que é siderurgia, é Brasil. Os outros 15% a 20% vem da parte de mineração. E aí aqui, né, Marcelo, acho que vale ressaltar que o ambiente ou o mercado doméstico em 2023 tem até surpreendido positivamente. Isso vale tanto para papel quanto para aço. No caso específico de aço, tem uma questão importante de aumento de competição com o produto importado. Hoje o aço importado ele representa mais ou menos 25% do consumo aparente de aço no Brasil. É um nível bastante acima dos 10%, 12% de média histórica. Isso é em parte explicado pelo fato de a China estar exportando mais aço para o resto do mundo, porque o consumo interno está fraco e o Brasil é um destino dessas exportações, mas ajuda um pouco as empresas aqui no Brasil a colocarem um pouco mais de volume, a terem um pouco mais de diluição de custos fixos e de repente ajuda a passar por aquele ponto de inflexão que eu mencionei antes, de resultados começando a melhorar no setor de siderurgia daqui para frente. Então, respondendo a sua pergunta, Klabin é a empresa do setor de papel e celulose mais exposta ao mercado doméstico. Uzi Minas é a empresa do setor de mineração e siderurgia mais exposta ao Brasil. Boa.
Monique, acho que você comentou em uma das respostas como as produtoras independentes, elas são uma exposição mais limpa a petróleo, mas considerando esse momento mais de baixa da commodity, qual seria a estratégia para, enfim, empresas se blindarem um pouco dessa desvalorização da commodity? Tem algum fator micro adicional? Que nomes que se sobressaem em um cenário de baixa da commodity? Legal. Eu lembrei aqui de uma frase de um CEO de uma das empresas aqui da minha cobertura, que ele fala que a melhor proteção para o preço baixo de petróleo é ter um custo de petróleo, um custo de produção muito baixo, né? Então, quanto mais disciplinado e eficiente a companhia for na exploração e desenvolvimento da produção, mais resiliente ela será aos movimentos cíclicos da commodity, que são intrínsecos ao negócio, né? Então, nessa linha, a gente, nesse contexto aqui, eu acho que a gente olha para a Petrobras com carinho, né? A Petrobras tem sim uma exposição a óleo grande, mas hoje a Petrobras é uma companhia que produz 2,2 milhões de barris por dia, dos quais ela refina e vende no mercado doméstico como gasolina, diesel, GLP, 1,8 milhão de barris por dia. Então, existe uma proporção muito grande aqui da receita de Petrobras que vem do mercado doméstico e tem uma exposição um pouco mais limitada a essa dinâmica internacional. Lembra que eu comentei ali que a gente está vendo uma contração dos preços internacionais, mas os preços da Petrobras aqui dentro estáveis, então isso limita um pouco essa exposição, né? A gente também tem um carinho aqui por Prio. Prio, apesar de ter essa exposição mais limpa, né, a óleo, é uma história de lifting cost, custo de operação muito baixo, assim, a companhia é um exemplo de eficiência, então ela está mais resiliente, tá mais preparada para esses movimentos cíclicos. E tem também uma forma de olhar aí uma exposição mais protegida, que é no segmento de distribuição, né, Vibra, Ultrapar, as companhias que vieram aqui, que são mais expostas à dinâmica doméstica de demanda, e é um business mais de margem. Então, apesar de elas serem impactadas de forma indireta, como eu falei, da dinâmica de importação, quando tem uma arbitragem aberta, ou de eventuais perdas e ganhos de estoque quando os preços lá fora se movem, isso é mais indireto ou mais pontual. Então, eu diria aí essas Petrobras, Prio e Vibra como formas de se posicionar aqui de uma forma mais protegida, né? Perfeito. E acho que a gente cobriu bem as pautas, mas para finalizar, seria interessante dividir com os ouvintes quais seriam, no atual cenário, as top picks de cada um de vocês, pensando nos segmentos de cobertura. Acho que do nosso lado a gente tem uma preferência por Gerdau no setor de mineração e siderurgia, dado que talvez seja a empresa com menor exposição a minério de ferro e portanto, a esse cenário de aço melhor no Brasil, piorando nos Estados Unidos, é verdade, mas exatamente com essa diversificação geográfica você tem uma estabilidade, uma resiliência maior de resultados, Marcelo. Não é um setor que eu particularmente goste muito no momento, eu acho que mesmo a Gerdau, que é a minha empresa preferida, tem suas dificuldades, mas eu acho que a empresa tem algumas questões específicas de iniciativas de corte de custos que ajudam a compensar uma parte desse ambiente externo um pouco mais complicado. E no setor de papel e celulose, aqui a gente gosta tanto de Suzano quanto de Klabin. Talvez a Suzano seja um cavalo melhor aqui para se posicionar para aqueles investidores que esperam, acreditam que a gente esteja próximo agora do fim do ciclo de baixa da celulose e uma estabilização ou uma melhora das perspectivas à frente beneficiaria mais a Suzano
em relação à Klabin. Isso posto, para aqueles investidores um pouco menos animados com a dinâmica de celulose, Klabin tem uma exposição, como nós comentamos anteriormente, mais forte ao negócio de papel no Brasil, que deixa os resultados um pouquinho mais resilientes. Se eu pudesse escolher uma de cada setor, seria Gerdau em mineração e siderurgia e Suzano em papel e celulose. Bom, aqui eu me antecipei, né? Comentei os três nomes que a gente gosta. Vou falar um pouquinho do porquê de cada uma delas. Eu acho que Petrobras aqui tem uma previsibilidade de curto prazo muito interessante, porque é uma companhia muito grande. A gente costuma brincar que a Petrobras é um transatlântico, né? Para mudar de direção demora um tempo. Então, nessa ansiedade, né, e insegurança dos investidores com o que vai acontecer com a commodity no curto prazo, eu acho que essa previsibilidade de geração de caixa da Petrobras, de retorno para o acionista no formato de dividendo, é uma coisa interessante. A gente até muito recentemente fez um upgrade na nossa recomendação para a companhia, e a gente faz exatamente essa tese de que existe uma previsibilidade bem razoável para o curto prazo e um carrego super bom, então a gente gosta. Dentre as produtoras independentes, como eu falei, eu acho que Prio é uma opção interessante, porque apesar de ser uma exposição limpa a óleo, a gente sabe que tem muitos investidores preocupados com óleo, né? A companhia é super eficiente e ela tem hoje uma combinação de perspectiva de crescimento de produção, tanto orgânica no desenvolvimento dos projetos que estavam represados ao longo de 2024 por conta da greve do IBAMA, e também inorgânica, né? A gente discutiu muito aqui na conferência as possibilidades de M&A para a companhia. Essa combinação muito interessante. Então, apesar de um não saber para onde o preço da commodity vai, existe ali uma previsibilidade de crescimento de volume muito interessante. E dentre as distribuidoras, a gente gosta de Vibra. Eu acho que na mesma linha aqui de ter previsibilidade para o curto prazo, né, que eu acho que talvez seja onde os investidores o que os investidores estejam buscando agora, a gente está antecipando uma dinâmica competitiva aí para os próximos trimestres muito forte para as grandes distribuidoras, nessa linha de um fortalecimento dos grandes nomes em relação aos importadores independentes, uma expansão de margens no segundo semestre de 2024. E aqui a gente combina com um elemento também um pouco mais de longo prazo, mais difícil de quantificar agora, mas que a gente consegue ver acontecendo, que são as ações de combate à irregularidade, à evasão fiscal, que é todo um tema nesse setor e que, de fato, agora a gente vê muita coisa andando. Então, acho que esses três nomes aqui refletem bem as nossas preferências. Bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta aqui, ainda deixar as recomendações, então queria novamente agradecer as participações do Daniel e da Monique nesse episódio. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigada a você.